Olá pessoal! Hoje, em comemoração ao Dia da Ciência e Cultura, que tal descobrirmos o porquê da escolha da data para esse tema tão importante? O Dia da Ciência e Cultura é comemorado no dia 5 de novembro, de acordo com a Lei 5.579 do ano de 1979, no dia do aniversário de Rui Barbosa. O objetivo da data é estimular a expressão cultural e a produção de conhecimento científico em todo o país, além de lembrar os valores representados pelos personagens. Você deve estar se perguntando, quem foi Rui Barbosa? Rui Barbosa foi um importante diplomata, jurista, tradutor, orador e escritor brasileiro. Ele é uma figura muito importante para a história brasileira, conhecido pelos seus princípios éticos e políticos. Rui Barbosa participou de grandes acontecimentos de sua época, como o movimento abolicionista, a proclamação da República e a defesa da Federação. Ele também foi um grande estudioso da língua portuguesa e, por isso, substituiu Machado de Assis como presidente da Academia Brasileira de Letras. Agora que entendemos o motivo da escolha da data, vamos conhecer a importância da cultura para alguns munícipes de Salesópolis. Acompanhe! Olá, eu me chamo Monique e a cultura para mim é tudo que envolve a identidade do povo, né? Eu não consigo pensar a cultura como uma coisa fragmentada, porque a cultura ela fala das nossas vivências e a gente vive, né? A humanidade vive o todo. A gente vive as nossas experiências, as nossas conquistas, tudo que a gente deixa impresso e tudo que a gente deixa de história. Então a cultura é a coisa mais importante que a gente tem, né? Porque é tudo que se aprende, tudo que se vivencia, todas as experiências. Então preservar a nossa cultura é preservar a nossa história, preservar a nossa vida e preservar a nossa humanidade. Afinal, o que é cultura? Para quem quer entender um pouco mais e não acha que cultura é algo que está longe do seu alcance, fica comigo. Segundo a Wikipedia, cultura é uma palavra que vem do latim. Cultura pode ter diversos significados. A antropologia entende-se que é todo um complexo que inclui todo o conhecimento, as crenças, as artes, a moral, as leis, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelos homens como membro da sociedade. Na Roma Antiga, a origem da palavra cultura tem o sentido de cultivar, significação de tratar, cultivar e cultivar conhecimentos e muitos outros aspectos que podemos entender no meio cultural, através da música, através de cântico. Cultura é um conjunto de aprendizagem que o ser humano pode se expressar através de seus conhecimentos, costumes e ações. Minha relação com a cultura de Salesópolis é muito boa. Olá, meu nome é José Luiz Alves Carvalho. Vou falar sobre cultura, que é o conjunto de significado que dão sentido a uma sociedade. Ela contribui para a construção cultural de um grupo. Dia 5 de novembro, nós estamos falando de cultura, porque é o Dia Mundial da Cultura. Não existe cultura de segunda classe. A cultura, ela é a representação de um povo, ela é a representação de uma sociedade. Ela pode ser material ou imaterial. No mundo ocidental, nós fazemos museus para representar uma cultura, uma história cultural, né? Agora, quando você tem o índio, ele representa isso a partir do que? Da sua fala. Todo dia ele vai falando e fazendo com que haja uma harmonia e uma representação imaterial dessa cultura. Portanto, todas as sociedades, elas têm dentro da cultura a sua representatividade. Portanto, não existe cultura inferior ou superior, mas sim a representação de um povo, a representação da identidade cultural, da identidade do conjunto de cada um. Então, viva o Dia da Cultura e reflita também sobre o que é cultura, que não existe uma superior e outra inferior. Até mais.